Você vai ver agora uma das maiores pérolas da Globo News nos últimos dias. Andréa Sadi quase caiu da cadeira quando soube que os Estados Unidos cancelaram os vistos da esposa e da filha de Alexandre Padilha. Chamou de crueldade, perseguição implacável e disse que ninguém esperava que a pressão de opositores brasileiros lá fora fosse darem alguma coisa. Mas será que é perseguição mesmo? Ou só a diplomacia americana mostrando que não tá nem aí para o choro da esquerda? Primeiro, a cena de desespero da Sadi, já se imaginando na lista de sancionados. Depois, Janja no papel de irmã Janja, distribuindo previsões. E pra fechar, o descondenado surtando contra Trump e Eduardo Bolsonaro. Ou seja, drama, choradeira e teoria da conspiração. O trio preferido da esquerda em rede nacional. Sim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da PF, Flávia, o que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que, pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, pra gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como. Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim, é indecente. Assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. Vou começar o programa até para ver como é que foi esse olhar deles para a presença da Janja entre os evangélicos ali. Tem alguns pontos importantes, assim, essa questão da religião dela, né, ela já declarou qual é, eles dizem o seguinte, que isso não é tanto um problema, que eles acham que cada um tem a sua fé e é preciso ser respeitado. O que eles não gostam é quando a Janja tenta capturá-los para um intuito eleitoral. Né? Agora a gente está chegando próximo de uma eleição e aí se começa, né, esse movimento para tentar se aproximar dos evangélicos simplesmente por conta dos votos. Então isso incomoda. E tem outros pontos também. Então eles falaram que ela foi caracterizada de irmã nesse evento, né, com aquela roupinha, o vestido, o cabelo. Então aquela não é a Janja. Isso eles entendem como algo que é forçado, né? Eles dizem o seguinte, e tem um ponto específico da fala dela que eu pedi para Maria separar, vou pedir para ela colocar, que é onde eles dizem ali desandou o discurso da Janja, era melhor ela não ter ido, porque foi ruim. A gente já tem, Maria, esse trecho? Vamos acompanhar, então. Fazer isso pela gente, somos nós mesmos que temos que nos colocar. Não tem outra pessoa que vai fazer isso pela gente, somos nós mesmos que temos que nos colocar. Exatamente essa frase aí ela perdeu totalmente, porque quando ela diz não tem outra pessoa que faça isso pela gente, aí ela tá falando das mulheres se protegerem com todas essas questões que nos envolvem, não tem outra pessoa, somos nós mesmos. E para os evangélicos Deus. É Deus, Deus está acima de tudo, essa pessoa é Deus. Então quando a Janja coloca isso dentro de um ambiente evangélico, eles dizem não, ela tá toda errada, né? E além disso, tem uma questão que você colocou bem, Bruno, que é a questão dos princípios. Né? Eles dizem que a Michelle Bolsonaro pode não ser a pessoa mais correta do mundo, mas ela adota para sua vida os princípios que os evangélicos acreditam. Então, ela não é forçada, ela realmente... E a questão da Janja também já ter defendido o aborto, isso para eles é algo que não adianta, a Janja pode botar a roupinha mais evangélica que ela quiser, que não vai... eles não vão engolir por conta do discurso e do comportamento. Então... Saiu a ficha dos ministros, eles agora recuaram e querem anistia. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Foi noticiado que haveria um estudo, olha só que coisa maravilhosa, um estudo do STF, né? São doutos mesmo, pessoas que estudam esses ministros, estavam estudando um possível recuo para facultarem ao Legislativo que eles seguissem com a anistia. Não é incrível? O recuo para os ministros do STF é deixarem o outro trabalhar. Não é impressionante? Ao invés do STF entender que essa é a sua função e falar, opa, me excedi, agora eu vou parar de me meter no trabalho do Legislativo, não. Para eles isso é um recuo. Talvez eu recue aqui e deixe o Legislativo legislar. Quem sabe eu não deixe o parlamentar falar, o Legislativo legislar, o Executivo executar e eu, juiz, julgue. Mas não, para eles isso é um recuo. Eles tomaram conta do país e tudo o que é um pouquinho de volta atrás é um recuo. É um absurdo já eles pensarem que isso... Eles deveriam dizer, olha, eu me excedi e agora eu vou deixar o Legislativo seguir. Mas não, é um recuo. Mas tudo bem. Vamos lá. O ponto é o seguinte. O STF ele está analisando um possível recuo, né, no sentido de permitir que a anistia
Então, siga pelo Congresso. Esse seria o recuo. Depois de condenar todo mundo. Então, eles condenariam todo mundo, claro, politicamente, como a gente sabe que é e será sempre, e depois da condenação, permitiriam que houvesse uma anistia pelo Congresso. Deixaram já claro que o Bolsonaro voltar a ser elegível está fora de cogitação. Claro, isso, inclusive porque o STF não tem nada a ver com isso. O TSE é que tornou o Bolsonaro inelegível. Ainda que o Bolsonaro fosse inocentado pelo STF, o Bolsonaro seguiria inelegível porque isso foi pelo caminho do TSE e não do STF. Mas tudo bem. Essa anistia, portanto, não significa fazer o Bolsonaro voltar a ser elegível. E aí a grande questão que eu ponho para vocês é a seguinte: esse plano do STF, se for adiante, vamos ficar aqui bem claro, é um plano para depois das eleições. E por que é um plano para depois das eleições? Porque eles não vão permitir que haja revisão de penas antes das eleições, eles não vão permitir que haja remessa para a primeira instância de processos antes das eleições, eles não vão permitir que uma divergência do Fux seja levada a plenário antes das eleições, não vão permitir anistia antes das eleições. E por quê? Porque as eleições interessam a eles. Eles querem um STF sem estar desgastado antes das eleições, um STF sem estar machucado antes das eleições. Eles não vão sequer soltar a mão do Moraes antes das eleições para um eventual impeachment. Vão estar unidos porque as eleições para eles são primordiais. Se eles perderem as eleições, o consórcio estatal STF, governo Lula, tudo ruim. Então, hoje, a máquina de poder que nós temos no país é formada por STF e governo. E essa tabelinha é que não pode perder as eleições. Então, eles não vão permitir que haja um soltar de mão do Moraes e nem uma anistia e nem nada que os desgaste. Eles querem estar fortes para estar ativos nas eleições e tentarem buscar fazer com que essa máquina de poder, esse consórcio se mantenha para eles seguirem vivos, não vivos dentro da Constituição, que isso aí eles não estão nem aí, vivos fora da Constituição, vivos como políticos, vivos como um poder político que manda no país. É isso que eles querem. Eles podem até soltar a mão do Moraes e continuarão mandando no país. Eles podem até permitir anistia, mas continuarão mandando no país. E para eles conseguirem fazer isso, eles precisam das eleições. Eles precisam fazer com que as eleições estejam sob controle e deles, né? E esse é o grande ponto que me parece chave, por isso que não acho que nada vai acontecer de relevante em termos de relativizar essas condenações ou anistia dos réus do dia 8 antes das eleições. Vamos ver. Tem um tempero a mais nessa história que é os Estados Unidos, a pressão externa. Mas a gente, enfim, fica talvez aqui dependendo de saber como vai ser essa dinâmica adiante. Se depender do STF exclusivamente, imagino que vai ser isso que eu estou acabando de dizer. Até as eleições seremos reféns do STF e depois talvez eles nos deem um biscoito. É por aí que eu imagino que a banda toque. Bom, se você gostou dessa análise, ou se não gostou, curta, compartilha, manda pro seu amigo, pro seu inimigo, pro seu avô, pra sua tia, pro seu cachorro. Um abraço. Você é a favor do impeachment de ministros do STF? Deixe o like e comente abaixo. Gostaria de saber sua opinião.